Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz. Eu gostaria de convidar os irmãos, se for possível, ficar mais próximo. Hoje nós temos um grupo mais reduzido. Gostaria de convidá-los a ficarem de pé. Nós vamos iniciar com oração e também com a leitura da palavra de Deus. Final de ano, muitos dos nossos irmãos estão viajando, passando com família, mas aqueles que têm a disponibilidade como nós reunimos para agradecer a Deus. Eu creio que cada um... Salmo de número 103. Se você puder acompanhar comigo a leitura, eu quero fazer a leitura dos versos ímpares e eu peço aos irmãos que façam dos versos pares, por favor. Se você tiver com uma tradução diferente, quiser acompanhar a tela, o texto diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. 2. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. 4. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O Senhor se compadece dos que o temem. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O Senhor se compadece dos que o temem. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O Senhor se compadece dos que o temem. De eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O Senhor se compadece dos que o temem. De eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O Senhor se compadece dos que o temem. De eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O Senhor se compadece dos que o temem. De eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O Senhor se compadece dos que o temem. De eternidade a eternidade, sobre os que o temem. Pois quanto o céu... isso na totalidade. Geralmente nós esquecemos disso, mas Davi aqui ele faz menção de lembrar da nossa fragilidade e da nossa incapacidade. Olha, primeiro ele fala que Deus não nos repreende perpetuamente. Por quê? Quem de nós seríamos capazes de suportar a repreensão divina constante? A misericórdia de Deus não permite que nós sejamos repreendidos constantemente. Segundo, Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo as nossas transgressões. Você já parou para pensar se Deus se tratasse conforme o seu pecado, conforme o meu pecado, conforme nós merecíamos? Nada sobraria de nós, mas grande é a misericórdia de Deus. E aí, o texto diz:
Pois quanto o céu está acima da terra, ou está mais alto do que a terra, assim também é grande a misericórdia de Deus. E no versículo 12 ele fala que Deus afasta de nós a iniquidade, assim como o Oriente está longe do Ocidente. Por que Deus faz isso? Faz isto? Porque o versículo diz, o verso 14 diz, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Pó. Aquele que nos criou do pó, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe que os nossos dias são como uma erva que passa muito rápido. Logo floresce, o sol vem, seca-se, cai e passou-se os nossos dias. Meus irmãos, é diante desse Deus misericordioso que nós estamos. É diante desse Deus misericordioso que nós temos que dizer: bendiz a minha alma ao Senhor. Ele não me trata conforme as iniquidades. Ele não me trata conforme os pecados. Antes, com misericórdia, Deus tem cuidado de nós. Então nós chegamos nesse último culto do ano e tem que haver no nosso coração motivos de gratidão. A misericórdia de Deus é a causa de cada um de nós não termos sido consumidos. Eu gostaria de convidar você a curvar a vossa cabeça e fazer uma retrospectiva. Essa retrospectiva que seja sincera, lembrando quão falho eu fui durante todo um ano. Quantas das vezes eu não fui o homem ou a mulher que Deus queria que eu fosse. Eu não agi conforme as Escrituras, mas o que me trouxe aqui é a misericórdia de Deus. Peça perdão ao Senhor e seja grato a um Deus misericordioso e perdoador, o Deus que nos recebe diante dele com perdão. Deus bendito, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Exaltamos o nome do Senhor porque reconhecemos é a Tua graça que nos trouxe até aqui. Somente a Tua graça. É pela Tua graça, ó Deus, é pela Tua misericórdia. Te damos graças a Deus porque o Senhor tem curado as nossas enfermidades. O Senhor tem perdoado as nossas transgressões. O Senhor tem afastado de nós as nossas iniquidades. O Senhor tem lançado no lago do esquecimento, ó Pai, e não tem nos lembrado e cobrado de nós. Mas pelo precioso sangue de Cristo, o Senhor tem nos purificado de todas as nossas iniquidades. Mesmo sendo pó, mesmo, Deus amado, sendo frágil como a erva, a Tua graça e a misericórdia têm nos visitado e têm nos sustentado. Ainda que nós somos como o pó, somos como a erva, o Senhor não tem nos tratado, ó Deus, como essas meras criaturas. O Senhor tem nos tratado como filhos do Senhor, na qual o Senhor tem nos ajuntado diante de Ti, e o Senhor tem nos dado vida e vida com abundância. O Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Grandes são as Tuas obras e as Tuas maravilhas, grandes são os Teus feitos por nós. Nós agradecemos o Senhor porque a Tua boa mão tem estado sobre nós, sobre a nossa casa. Muito obrigado, ó Deus vivo. Muito obrigado, ó Deus eterno. Assim nós te agradecemos, te louvamos, nós bendizemos o nome do Senhor. Quero lhe dar graças por tua fidelidade e pelas tuas misericórdias, porque elas duram para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós, infelizmente, devido a viagem de muitos dos nossos irmãos da escala do louvor, nós não pudemos ter nessa noite o louvor, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para ouvir a palavra do Senhor e também para nós participarmos, da ceia do Senhor. Então, desde já, eu já quero deixar o culto na direção com o pastor José Wellison, ele vai estar dando continuidade. Se eu tenho ali, né? Boa noite, irmão.
Ei, estão escutando agora? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Falar um pouco da virada. Todos nós precisamos de uma virada. Todos nós. Pelo menos quem se enquadra no contexto dessa mulher precisa de uma virada na vida. Então diz assim o Evangelho de Marcos, o capítulo de número 5, do versículo 25 a 34. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, e tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te apertas e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quantos aqui já leram esse texto? A maioria já leram esse texto, então vai facilitar eu pregar, porque se faltar luz, o sermão não vai parar, viu? A história dessa mulher, meu irmão, é uma mulher que está sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo de hemorragia, já há 12 anos. Lá em Levítico, capítulo 15, tem toda uma descrição para a mulher que menstruava, tinha que ficar fora da cidade, se purificando durante 7 dias. Mas se passasse desse processo, a coisa era feia demais da conta. Era tida como maldita, era tida como amaldiçoada. Essa mulher, ouve falar a fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão, toca ali nas vestes e fica curada instantaneamente. Ela sentiu estar curada do seu mal. E aí, naquele frenesi de pessoas tocando Jesus, o Senhor Jesus diz assim, quem me tocou? Eu digo, mas tu dizes quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Eu falei, não, eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. E aí acontece a virada. Jesus vira para ver quem fizer aquilo. A mulher está trêmula, está tremendo, está assustada, porque fez o que não devia fazer. Tocou no ente santo, tocou em Jesus, e ela não podia estar no meio de ninguém. E aí tem toda essa jornada dessa mulher que eu queria refletir com vocês aqui nessa noite. Quem está precisando de uma virada? Não levante a mão, não. Mas vamos olhar para essa mulher aqui. A mulher tinha uma hemorragia, um problema, uma enfermidade, 12 anos. Essa enfermidade desencadeou outros problemas na vida da mulher. Quais deles? Vamos narrar alguns aqui. Que quem precisa de uma virada, né? Físico, uma enfermidade. A mulher tinha uma enfermidade, vinha sofrendo há 12 anos, anêmica, vertendo sangue 24 horas. Então o problema dessa mulher é um problema físico, mas não para só no físico, ela também tem um problema espiritual. Não pode cultuar, não pode nem mesmo receber uma oração, não pode congregar. Está expulsa, está excluída, não pode, era lei.
estava sob o jugo da lei, não podia congregar, não podia cultuar, ou seja, não podia comungar, não podia se relacionar, não podia receber uma oração de ninguém. Ela tinha um problema físico, ela tinha um problema espiritual, ela também tinha um problema financeiro. Diz a Escritura que a mulher gastou tudo que tinha, faliu, à mão de vários médicos, e diz o texto que cada tentativa, cada investimento, o resultado, o prognóstico era negro. Não tem jeito, você não tem cura, vá para casa. Então, físico, espiritual, financeiro, familiar. Essa mulher tinha problema familiar? Tinha, porque ninguém, ela está sozinha, está jogada às margens. Está sozinha. Tem sim um problema emocional, está enfrentando uma dificuldade emocional. Já tem 4, não tem? Problema emocional ela tinha? Você acha que ela tinha problema emocional? Ser jogada à margem, não ter ninguém para conversar. Ou seja, essa mulher precisava de uma virada na vida, meu irmão. E que talvez eu e você também aqui precisemos hoje de uma virada. As pessoas estão esperando chegar daqui a pouco, meia-noite, e dá, aí uns fazem aquela oração de joelho, uns estão na beira da praia vestidos de branco, outros de amarelo, outros vão soltar fogo, cada um vai fazer alguma coisa para acontecer, mas a virada só acontece por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus virou-se para aquela mulher, e a minha oração é que Jesus vire para você e vire para mim nessa noite. Por mais que você venha aqui, por mais que as motivações não sejam tão diante do Senhor, mas eu queria que Jesus desse uma virada em nossa vida. Essa noite, última noite, no último culto, última palavra que você vai ouvir, talvez seja aqui essa, e eu queria então olhar para você algumas questões. Agora, o que a gente tem que fazer para acontecer a virada? O que a gente, nesse processo, tem que fazer para acontecer uma virada? Então, eu vou dar os pontos, para você ficar aí com os pontos. Se faltar energia, e eu dar apagão na minha mente, você vai me lembrar, tá bom? Ó, você precisa de 5 coisas. Essa mulher tinha 5 coisas que eu e você precisamos para dar uma virada na vida. Expectativa, iniciativa, coragem, disposição e fé. Vamos lá? Expectativa, iniciativa, pode chamar a família. Aí falou assim, os guias já falaram comigo que não tem jeito mesmo não. Chegou perto da mulher ali, olhando ela, despedindo, leva a mão no bolso sem querer. Jesus, nesse nome, há o poder. A mulher se levanta na hora. A mulher abre os olhos na hora. A mulher passa a falar na hora. Você sabe o que é expectativa? Não era de igreja. Não tinha fé. Essa mulher também não. E muitas das vezes, irmãos, nós já ouvimos tanta mensagem, tanto sermão, e a gente vem para o culto da indiferença, o culto do vazio, o culto onde a gente não tem Jesus como experimento da nossa fé. Não, Jesus está vivo, vive e reina para todo sempre. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode fazer com que a sua vida dê uma virada. Não há mágica nisso, há poder de Deus, há poder de Jesus. A gente vem sem ânimo, sem nenhuma expectativa, não gera em nós. Essa mulher gerou uma expectativa que fez com que a vida dela desse uma girada, uma viravolta.
se eu pelo menos tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Você está entendendo isso aqui, meu querido? Você que tem um pedigree, que nasceu na igreja, que é crente, você que já é convertido, o senhor espera de... O que viemos fazer aqui hoje? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Se nós não geramos expectativa, se o que você está pensando é de mal a pior, expectativa. Essa mulher tinha expectativa. Apesar de todas as coisas, quando ela ouve falar de Jesus, a coisa muda, meu irmão. Há uma virada na vida dela. Mas são 5 pontos, não são? Expectativa. Segundo. Iniciativa, meu irmão. Se ela fica esperando igual o paralítico do tanque de Betesda no capítulo 5 do Evangelho de João, hein? Você lembra disso lá? 5 pavilhões de pessoas enfermas, endemoniada, molestada, gente de Lagoa Santa, gente do Serrano. Eu prego assim lá na minha igreja, viu? Gente de tudo quanto é jeito, né? 5 pavilhões. Aí Jesus, o Deus Todo-Poderoso, passa naquele dia, naqueles pavilhões, abarrotado de pessoas doentes. Ninguém consegue perceber, ninguém consegue captar, sabe por quê? A esperança estava num falso anjo, num tanque, e é uma mística, viu? A Bíblia não endossa aquilo como sendo fato, era uma mística que havia no coração do povo, e olha que loteria miserável. Num certo momento, um anjo descia do céu, e agitando as águas, o primeiro que descia curava de qualquer coisa, só tinha cura para uma pessoa. Ninguém nem podia piscar o olho. A atenção está tudo nesse tanque e está tudo nesse anjo. Jesus passa. Está passando, ninguém consegue perceber. Ninguém consegue perceber. Lá no final do último pavilhão, um deitado. Parecia alguém lá de Lagoa Santa. Deitado. Aí Jesus fala assim: tu quer ser curado? Perguntas honestas, respostas verdadeiras. Ele vai dar o testemunho. Eu estou aqui, senhor, 38 anos esperando que alguém de Lagoa Santa me ponha no tanque, mas nunca acontece. Diga misericórdia. Aqui tem gente para tirar e botar dentro do tanque. Amém? Mas ele está lá dizendo que não pode, porque alguém não está colocando ele. Se essa mulher fosse se prender à sua limitação, quem, ó céu, ó vida, quem vai me levar agora? Eu não sei de onde é que ela tirou, viu? Mas com a expectativa que gerou no coração dela, ela foi catapultada. Ela conseguiu se levantar. Ela teve a iniciativa. Muita coisa não muda, sabe por quê? Porque a gente está esperando um anjo, o pastor orar. Nós viramos os crentes 6 horas, né? Já viu os crentes 6 horas? Aqui não tem, não. Na minha igreja está cheio de crentes 6 horas. 6 horas para mim, ele mesmo não ora. Ele mesmo não inicia nada. Ele está esperando que a coisa aconteça. Expectativa, iniciativa, viu? Quer a virada na vida? Iniciativa, viu? Fica parado, não. Não fica chorando no leite derramado, não. Não fica reclamando, murmurando, que isso não resolve. Parte para a oração. Parte para o quebrantamento. Expectativa. Iniciativa. Coragem, meu irmão. Essa mulher de uma coragem que eu vou falar, viu? Sabe assim, aqueles penetra? Ela não podia. Ela sabia que ela estava condenada. Ela não podia se aproximar de ninguém. Ela deu a cara a tapa. Ela foi, porque se fosse... E outra, e que coragem da mulher. Deixa eu te contar como é que foi a coragem dessa mulher.
Lembra quando disse que ela veio por trás? Lembra que ela falou assim, se eu pelo menos tocar na hora das suas vestes, eu ficarei curada? E ela veio por trás. Você sabe o que essa mulher tenciona fazer? Eu vou roubar Jesus. Eu vou roubar uma bênção. Que loucura, né? Agora, a gente que não tem intimidade com Deus, a gente fica meio boiando, né? Não sabe se Deus opera ou não. Roubar a bênção? Como assim, roubar a bênção? Pois ela veio e roubou, tocou por trás. Que coragem. Que coragem, meu irmão. Nós precisamos ser mais corajosos, mais intrépides. A nossa fé está uma fé muito tacanha, muito limitada, muito engessada. Coragem, meu irmão. E tem coisa que Deus, olha, Deus gosta do cidadão corajoso, viu? Você quer ver um negócio? Deus fala assim, Moisés, Êxodo 33. Não vou subir no meio desse povo, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Se eu for, eu vou matar um por um. Não vou, não subo. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. Moisés, como eu e você, se pensássemos assim, se Deus falou, está falado e está certo mesmo, é isso mesmo. Mas Moisés fala assim, não, você não vai matar esse povo, não. Vou matar sim. Não vai matar. Não vai. O senhor é besta de matar esse povo? O senhor tirou o povo de lá para matar aqui? É assim que o senhor está tratando com... É a nossa oração. Essa mulher, para dar aquela virada, teve que ter coragem. Encarar de frente os dilemas, as lutas. Encarar de frente. Expectativa, vamos lá. Expectativa, iniciativa, coragem, disposição. Como que uma mulher que está vertendo sangue há 12 anos tem alguma disposição para alguma coisa? De onde ela tirou essa disposição? De onde veio essa disposição? Irmãos, como a gente faz corpo mole, viu? E se tratando das coisas de Deus, como que a gente faz corpo mole? Não veio por quê? Dor de cabeça. Não veio por quê? Estava calor. Não foi por quê? Estava chovendo. Quantas bênçãos a gente está perdendo porque falta de disposição? Cheguei cansado do trabalho. E a igreja é mais cansada ainda? É na igreja que você encontra descanso. Vinde a mim todos que estão. E eu? Essa mulher, meu irmão, 12 anos, está anêmica, viu? Está fraca. Mal alimentada. Mas quando ouve falar de Jesus, meu Deus, a gente tem que aprender, não tem? A gente não tem que aprender, meu irmão? Ter essa disposição de dar uma virada na vida. Tem gente que está aí cantando a filosofia do pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não leva nada, viu? Não vai levar nada. É eu e você, nós que temos que ter a disposição, viu? Ninguém vai vencer, ninguém vai chegar lá se não tiver disposição. Tem que ter disposição. Tem um monte de gente aí esperando virar o ano, não vai virar nada. Não vai acontecer nada. Quem quer acontecer, tem que ter disposição para fazer acontecer. E tem hora, meu irmão, que você tem que ter, viu? Eu queria que Deus... E está orando quantas horas? E está orando quantas horas? E está lendo a Bíblia quantas vezes? Tem que ter disposição. Disposição para buscar o Senhor. Tem que ter disposição. Você não vai achar Deus de qualquer maneira, não.
A gente tem que restaurar a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus, a nossa sede, a nossa fome dele. Há uma disposição medonha, meu irmão. A gente não aguenta muita coisa, não. O sermão passou de meia hora, a gente já fica coçando o cabelo, já fica um desespero danado. Ana fazia o que todo mundo fazia. Todo ano ia no templo. O Cana dava o presente maior para ela, aquela coisa toda. Mas lembra que Ana levava em si um fardo de maldição? A mulher que não concebesse, que não engravidasse, era tida como maldita. E a Penina ficava rindo dela toda hora, zombando dela. Um dia foi diferente. A Ana vai lá para frente, se ajoelha e começa a orar. Botou os diáconos tudo em pavor. Porque se quer ver diácono ficar apavorado é quando termina o culto, que tem gente orando, né? Na minha igreja, eu tinha que chamar a atenção. Momento de comunhão. Não, pastor, não, vamos embora, fechar a porta. Falei, não, senhor, vai ficar aqui até o pessoal esgotar a comunhão. E hoje aqui também tem um café, né? Eu já vi aqui um café, né? Porque, irmão, esse negócio de igual gado, abriu a porteira e sai correndo para casa, misericórdia, não dá nem uma banho, né? Mas a Ana botou o diácono para ficar apavorados, né? A Ana ficou lá. Mas não só foi o diácono, o pastor também ficou apavorado. O Eli falou assim, só pode ter usado, viu, chapinha. Porque tá danado, ué. Não, já fez o que tinha que fazer, ué. Não, pelo amor de Deus, ué. E ele vai lá e incomoda ela. E quando chega para ela, assim, você está embriagada? Ela fala, não, meu senhor, eu não estou embriagada. Não, porque ninguém faz. Não estou, eu estou amargurada de alma. E hoje eu vim para fazer valer o meu sacrifício, a minha disposição, a minha expectativa. Está aqui. Deus há de olhar por mim. Ana orou com instância. Saiu do comum, saiu do normal. Tem que ter disposição, meu irmão. Tem que ter disposição. Se você quiser ver Deus operar, tenha disposição de buscá-lo. Porque a mesma disposição que você tem para buscá-lo, Ele tem para deixar encontrar por você. Jeremias 29, versículo 11. Eu, o Senhor, é que sei que pensamento tem ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Não é pela metade. Tem que ter essa entrega, tem que ter essa disposição mesmo de clamar ao Senhor. Expectativa? Repete comigo, por favor, se não esquecer. E como é que é fé, pastor? Leia Hebreus 11, como é que está a definição de fé? Hebreus 11, 1 e Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, por conta daquele que se aproxima do Senhor deve crer. E Hebreus 6 diz que a fé é o quê? A certeza do quê? Cadê? Põe aí. De fato que se não. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos. Como é que aconteceu a fé dessa mulher? Daqui a pouco eu vou trabalhar um pouquinho mais, mas eu escuto. Ela vai. Está todo mundo apertando Jesus. Está todo mundo tocando em Jesus. O cego tocou, o paralítico tocou. Todo mundo está tocando, mas não está acontecendo nada. Com ninguém. Lembra? Vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Todo mundo está tocando. Mas está acontecendo alguma coisa? Não. Paralítico voltou paralítico, cego voltou cego, e a mulher está indo.
Agora pense se ela pensa como eu e você. Se fulano não conseguiu, eu também não vou. Se não vou. Você viu o cego? Não vi nada. E você aleijado? Também nada. Ah, então, a mulher está obstinada. Fé é uma espécie de obstinação santa. Eu não quero nem saber se Deus não abençoou você, mas a minha bênção, como diz o cântico lá da igreja pentecostal, eu gosto desse canto, né? Jacó segurou o anjo e não deixou. E o que dizia? Dá-me a bênção para depois subir. E tem hora que a gente tem que ser obstinado mesmo, meu irmão. Deixa eu contar um aqui para vocês. Um dia que eu não sei se eu dei o testemunho aqui já não, né? Vocês sabem que eu vim do Nordeste a pé até Governador Valadares, gastei 96 dias. Até os 19 anos eu era analfabeto. Quem me matriculou na primeira série foi minha esposa, Adélia. E aí, a minha conversão e o meu chamado, foi tudo assim. Eu fui estudando Promove lá em Valadares, e fiz aquelas coisas corridas e tal, e fui fazer a prova do seminário, meu irmão. Fui fazer a prova do seminário. E eu falava para o meu pastor, eu falei, gente, o que vocês estão tentando fazer comigo? Você é pastor e vai para o seminário estudar. Eu falei, isso não é para mim não, eu não dou conta, diz que é muito difícil e tal. E o fato é que eu fui, meu irmão. Na prova do vestibular, Glicine também fez um dia desse aí, uns 2 anos atrás, né, Glicine? Tem português, tem inglês, tem conhecimentos gerais da Bíblia, tem filosofia, símbolos de fé, mas pensa na prova de inglês. A minha querida esposa me preparou 3 meses para a prova de inglês, me ensinando o verbo to be. Eu não sei como é que tua prova foi boa, de inglês, porque a minha foi um texto de 1822, 5 páginas de interpretação. E eu virei aquele negócio ali, meu irmão, caçando o verbo to be, e não tinha era nada. Até minha esposa me enganou. Meu Deus do céu. O fato é que eu pus a prova ali, os meninos não podiam ouvir isso não, viu? Vocês não podiam ouvir isso não, mas Deus abençoe a vida de vocês. E eu fui no Plim Planeta, lembra do Plim Planeta? Plim Planeta, pé ruge, pé ruge, plim, essa. Fui marcando todas. Quando eu fui o primeiro a sair da sala, todo mundo tipo assim, nossa, o cara, olha, o cara entende mesmo, porque eu não gastei 5 minutos na prova. Os colegas meus ficaram lá 2 horas para fazer a prova. Era 2 horas para fazer a prova de inglês. E eu em 5 minutos entreguei a prova. E saí com o rostinho bom. E eu, depois quando nós fomos estudar, meus colegas falaram assim, cara, você marcou a gente, viu? Quando você em 5 minutos entregou a prova de inglês, que eu estava morrendo nela. Eu falei, esse cara é fora da curva, viu? Meu Deus. Saí lá fora, com um jornal, entrego o gabarito, levei o jornalzinho. Tinha um moço lá, que morou no Canadá 15 anos. Eu falei, tu manja de inglês? Ele falou, manjo, eu dou aula de inglês. Eu falei, tu dá aula de inglês? É, dou aula de inglês, no FISC. Eu falei, tem como tu dar uma olhadinha aqui nesse gabarito para mim, fazendo favor? Aí ele disse, deixa eu ver. Olhou, estou em dúvida numa. Falei, como assim? Você errou todas, só essa aqui que eu estou... Essa aqui está meio esquisita. Cheguei em casa, falei para minha esposa, tá aqui, cadê o to be que você falou que eu ia encontrar? Que através do to be eu ia fazer essa prova?
Olha aqui, se eu acertei alguma, a minha esposa, eu estou em dúvida nenhuma. Eu falei, eu sei, aqui eu não acertei, né? Ela falou, não, você errou todas, só essa aqui que eu estou em dúvida também. Está meio esquisita essa. Falhou. Veio aquela convicção gélida de que Deus não tinha aquilo para mim. De que era engano. Era apenas uma fantasia da minha cabeça. E outra, não só foi essa coisa gélida que veio sobre o meu coração, mas uma incredulidade se apossou de mim de uma maneira assim, terrível. Demorou alguns dias, meu pastor me liga. Rapaz, parabéns. E parabéns por quê, pastor? Você passou, rapaz. Outra, viu? No meio de 250 você ficou em 15º. Aí eu falei, ô pastor, deixa de brincadeira, eu já estou preparado, não adianta você querer fazer o terreno, já estou preparado, Deus abençoe. E liguei o telefone na cara do meu pastor, tão bravo que eu estava. Ele ligou de novo. Que é isso, rapaz? Eu falei, desliguei que eu não estou para brincadeira. Estou muito chateado. Ele falou, não, você passou sim. Passei não, vem aqui então em casa, você vê no computador. José Wellington da Silva, 15º no Brasil inteiro. Ah, você está de brincadeira. Aí, a vozinha. E o inglês? Pergunta para ele, eu falei, pastor, a prova valia 25. Era 25 questões. Em inglês para mim, por favor, olha aí quantos em inglês eu fui. Eu falei, vou desmascarar ele agora, né? Aí você, ó, você tirou 23. Errou 2 questões. Eu falei, não, o senhor está... Olha, o pastor é José Wellington da Silva. Olha a data, 30/3/73. Está aqui, rapaz, Belo Horizonte. Você acertou 23. Errou 2 questões em inglês. Eu não sabia que você era tão bom de inglês, não. Eu falei, nem eu. Falei, pastor... E eu fui lá na casa dele, meu irmão, quando eu olhei, está lá, 23. Eu falei, mas como? O moço morou no Canadá há 15 anos, falou que eu tinha... A Adélia, minha esposa, que dá aula de inglês, falou que eu tinha... Só estava em dúvida numa questão. Como assim? Quando Deus quer, meu irmão, quando Deus aprova, Deus continua fazendo milagres. Deus continua intervindo. Deus continua agindo. Contra tudo e contra todos, contra qualquer prognóstico, contra qualquer diagnóstico, Deus continua sendo Deus. 23. Cheguei lá em casa, mostrei para a Adélia. Ela falou assim, olha, eu vou ter que rever meus conceitos de inglês, porque eu pensava que sabia. Eu falei, não, você sabe. Só não sabe mais do que Deus. Se Deus quer... E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fé, meu irmão, não se explica. Não se traz uma lógica para dentro da fé para fazer você entender. Deus, quando quer agir, Deus, quando quer fazer, faz. Não se explica. Como que você vai chegar num homem que não tem experiência com Jesus e só porque leu nesse nome, Jesus, nesse nome tem poder? E a mulher... volta. Não se explica, meu irmão. Essa mulher, ela está obstinada a seguir em frente contra qualquer depoimento, ela continua firme. Ela continua firme. 5 coisas para dar uma virada na sua vida. Quais são? Vamos lá? Expectativa. Vindo por trás, por entre a multidão, toca na orla das suas vestes. E quando ela toca, Jesus sente. E ela também sente. Ela sente o corpo todo tomado.
tudo voltando a funcionar. Ela sente que está curada do seu flagelo. E quando ela sente que Jesus também sente, porque quando ele diz assim, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Um toque diferente, um toque da virada. Por que eu chamo que é o toque da virada? Porque Jesus se vira para ver quem fizera. E aí a virada acontece agora, meu irmão. Porque quando Jesus se vira, o que essa mulher está tremendo? Ela não está tremendo, não é por aquilo que aconteceu a ela, não, foi por aquilo que ela fez. Porque ela está esperando uma bronca, um tomo de vergonha na cara. O que você fez? Você me tornou impuro. Não, o santo nunca fica impuro. Ele purifica, amém? Ele purifica, mas ele nunca fica impuro. Então, quando Jesus vira para ela, que dá aquela virada, ela está tremendo. Ela está tremendo porque vai ser agora a virada. Só que a virada de Jesus é outros 500. Jesus olha para ela e a primeira coisa que Jesus faz é: filha. Lembra que o texto começou dizendo que era uma certa mulher? Não tem nome, é um indigente, é qualquer um. Agora, na virada, eu assumo sua filiação. Você deixa de ser criatura, você deixa de ser coisa para ser filha. Filha. Quanto tempo que essa mulher não escutava isso? A virada, meu irmão, acontece agora, aqui, ó. Está acontecendo aqui agora, amém? Sabe por quê? Porque você não é qualquer um. Você não é qualquer uma, você é filho, você é filha de Deus. Deus não trata você como coisa, Deus trata você como filho, como filha. Se você fala assim, pastor, o que muda isso na minha identidade? Muda tudo. Vede com que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Eu sou filho. Você é filho, você é filha de Deus. Por que está se comportando como se não fosse filho? Como se não fosse filha? Filho, Deus está assumindo a sua dívida. Deus assumiu a minha dívida. Deus assumiu a nossa dívida em Cristo Jesus. Filha. Meu Deus, isso deve ter entrado para dentro do coração daquela mulher. Lá no âmago, filha, não é mais uma coisa, não é certa pessoa, é filha. E ser filha de Deus é poder ser vista por Deus do mesmo jeito que Deus vê a Jesus. Você sabia disso ou não? Você não sabia? Você leva o nome de cristão, mas você não tem noção do que essa identidade celestial que nós temos. Nós somos vistos por Deus do mesmo jeito que Deus vê a Jesus. É pouco? Hã? É pouco? O que você está esperando mais? O que tem a ver 31 de dezembro? O que tem a ver o ano que vem? Ou depois do ano que vem? O que marca definitivamente a minha vida e a sua vida é você sair daqui com a sua identidade restaurada, resgatada. Filho, filha. E ser filho de Deus é poder ser visto por Deus da mesma forma que Deus vê a Jesus. Meu Deus. Então,
A identidade é resgatada. Nós somos enxertados. Natal, o Natal, nós ainda na igreja preservamos a ideia de Jesus, mas o Ano Novo, nós somos deportados para fora. A gente não pensa em Deus. A gente pensa nessa mística, uma possível virada de alguma coisa mística. Não, eu não ando à procura de nada místico, porque eu sou filho de Deus. As coisas estão determinadas ao meu respeito. Eu não ando vagando. Eu não ando no limbo da insegurança ou da incerteza. Como é que vai ser o ano que vem? Eu sei que vai ser bênção demais. Vai ser uma bênção o seu ano, meu irmão. E por que vai ser uma bênção? Porque você é filho, você é filha. É só por isso. Vai ser uma grande bênção na sua vida, porque você é filha e porque você é filho. Amém? Então, a virada, para dessa virada radical na vida, viva, ande, respire e caminhe como filho, como filha de Deus. Ó, cabeça altaneira, viu? Eu sei quem eu tenho crido. É aquela menina no transatlântico, né? Bate e o povo começa a gritar que o navio vai afundar. Todo mundo correndo para salvar, pegar os botes. Está todo mundo correndo ali, né? Tipo aquele Titanic. De repente alguém passa no corredor assim e vê uma menina brincando, distraidamente, sem ter noção do perigo. E a pessoa vai lá e fala assim: menina, o que tu faz aí brincando? Distraída, levanta, foge, salva a tua vida, o navio está afundando. E ela, com aquele sorriso de criança, meiga, olhou para ele e falou assim: meu pai é o comandante. Deus é o seu comandante. Deus é o nosso pai, ele é o comandante, ele está na jornada conosco. Ele caminha com você, ele caminha comigo. Você não tem noção do quanto Deus caminhou com você esse ano. Você não viu. Você não viu quase nada do que Deus fez. Por isso que estamos terminando o ano estressados, gastados, amedrontados, desanimados, porque não percebemos Deus na nossa companhia. Segunda coisa, viu? Nessa identidade assumida. E eu não abro mão dessa identidade assumida, porque há uma promessa para todo filho de Deus e para toda filha de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não haverá um dia sequer que Deus vai falhar com você. Não haverá um dia sequer que Deus vai faltar. Você pode invocá-lo e ele vai estar perto. Perto está o Senhor. Deus é a nossa força, é o nosso refúgio, é o socorro bem presente na tribulação. Então, como filho de Deus, eu não abro mão da companhia e da presença do Senhor Deus, desde hoje. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me consola. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para todo sempre na casa do Senhor. Filha, meu Deus, eu queria estar lá para ver Jesus chamando essa mulher de filha. Eu queria ver a ação dela. Diferente da nossa aqui, viu? Diferente da nossa. É por isso, meu irmão, que a gente tem que aprender a se converter todo dia, viu? Todo dia a gente tem que entregar a vida para Jesus, para experimentar daquela sublimidade, daquele gozo, daquela alegria.
Que vai passando o tempo, eu querendo aquela crosta, o terreno vai ficando meio coisado, esquisito, e para dar virada, viu? Filha, assume, viu? Assuma. Segundo, a tua fé te salvou. Jesus reconhece nela. A tua fé te salvou. Então, não é uma fé só do milagre. É uma fé que sobrepuja qualquer situação. Vocês pensam, por exemplo, aquela mulher cananeia, lembra? Da mulher cananeia? Diz o texto que Jesus não queria ser encontrado por ninguém. Bom, se Jesus não quer ser encontrado por ninguém, quem sou eu, quem é você para encontrá-lo? É verdade? Só que tem uma mulher nordestina, viu? Virada na gota serena. Você não quer não? Eu vou encontrar. E começa a prescutar, né? Até encontrar Jesus. Ela vem correndo, gritando. E aí, meu irmão, Jesus vai dar uma repreensão nessa mulher cananeia. Ele vai fazer a provocação da fé. Frequentemente o Senhor provoca a nossa fé. Deixa alguma coisa acontecer para ver como é que a gente vai, né? Senhor, não tem pão não, dá você de comer. A mulher vem correndo e fala assim, aí os próprios discípulos falam assim, Senhor, despede ela, porque coitada, já vem correndo há tanto tempo. Aí Jesus dá uma drua e fala assim, não é lícito tomar o pão da boca dos pequeninos e lanchar para os cachorrinhos. Isso era um provérbio que tinha naquela época em Israel, viu? Quando você queria humilhar alguém, você só soltava essa. Cachorrinho. Só que a mulher parece que é nordestina, né? Ela fala assim, o senhor só sabe essa parte, né? Eu vou dar a segunda parte. Se o senhor só sabe essa parte, eu vou dar a segunda parte. E Jesus disse, qual é a outra parte? Os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Aí pegou Jesus de jeito. Aí esfalerou, foi tudo. Aí Jesus disse assim, mulher, nem todo Israel encontrei fé como a tua. Vá e faça segundo a sua vontade. Diz o texto que naquele exato momento, o espírito ruim que atormentava a filha da mulher lá, foi embora. Filha, a sua fé. Então, meu irmão, tem hora que você tem fé para alguma coisinha, mas não tem fé para outras coisas. Como é que é isso? Tem grau de fé? Por que tem hora que a gente crê em algumas coisas e tem hora que a gente não crê? A gente fecha o coração. Eu fui pregar no Vale de Quitionha e era numa fazenda, eu preguei em Itaiubi, sexta, sábado e domingo. Quando termina a pregação, a gente quer vir embora para casa imediatamente, viu? Porque lá tinha uns pernilongos que só não levou a minha alma porque era de Jesus. Mas eles desligavam até o ventilador. Aí, quando chega no culto de domingo à noite, no final do culto, vem uma mulher para cá, o homem puxando o braço da mulher, a mulher se tomando dele, como que estava discutindo os dois, vindo na minha direção. E eu pensei, o que eu falei aqui, meu Deus, de errado? Alguém foi atingido com a pregação. Quer ver? Aí ele já chegou assim, pastor, já falei com ela que não adianta, que o senhor não vai fazer. Eu falei, não vai fazer o quê? Me diga o que é. Ela quer que o senhor amanhã, segunda-feira, vá dirigir uma reunião lá na fazenda. A gente tem uns 15 funcionários. Ela falou que o senhor quer que o senhor pregar essa palavra que o senhor pregou aqui. O senhor vai? Aí lá no meu ritmo, mas não vou nem que eu vá acabar para o brejo, velho. Eu vou é para casa. Só que aquela vozinha do Espírito Santo assim, vai sim, Zé. Vai sim. Aí eu falei assim, vou sim. Vou. Que hora? Amanhã, 4 horas da tarde. Eu passo na casa do pastor e pego o senhor. E eu fui, meu irmão. Aí eu falei assim, uns 15 funcionários.
Mas ela mandou os funcionários chamar outras pessoas lá das fazendas vizinhas, deu quase 40 pessoas. E ela falou assim, pastor, quando terminar o culto, vai ter um canjicão. Vai ter um canjicão aqui, e aí o senhor oferece o canjicão. Isso antes de começar o culto. Quando começou o culto, o irmão tocando um violão, ela chegou e falou assim, pastor, sabe o canjicão? Eu falei isso aí, esquece. Eu falei, por quê, minha irmã? Olha o tanto, eu fiz para umas 20 pessoas, tem 40. Meu marido já contou 40 pessoas. E o povo aqui come demais. Então, por favor, não vai ter canjicão. Aí eu falei, tá, tudo bem. Preguei e esqueci. Falei assim, você já foi alimentado espiritualmente, agora vai ter um canjicão. Quando eu olhei para a mulher, ela correu lá para dentro. Porque as pessoas têm muita reserva de passar vergonha. O pessoal da roça assim, né? Eles não gostam de passar vergonha assim, né? E aí, trouxeram um caldeirãozinho, meu irmão, botaram em cima da mesa. Eu nem mandei o povo fazer aquela fila indiana, já estava a fila. E outra, viu? O prato, naquele pratinho de Santa Ceia, não, viu? Eram uns pratos bem fundo. E aí o povo ia naquela fila indiana, o pessoal já pegava aqui e já voltava comendo para a fila. E quando demorou mais ou menos uma meia hora de bagaceira, ela vem de lá para cá assim, passa por trás de mim e vai na mesa e começa a chorar. Começou a chorar, o marido dela foi, abraçou ela assim, e ela está chorando e tudo e tal. Aí ele me chamou, eu fui perto assim, o que houve? Vontade de pedir perdão, né? Um dia. Eu falei, pastor, olha para dentro do caldeirão. Eu olhei, sim. Você não está vendo não, pastor? Eu falei, não, estou vendo canjicão aqui. A metade do caldeirão ainda, meu irmão. E o povo já tinha comido, já não tinha ninguém na fila mais. O Senhor multiplicou. Um milagre simples, mas que trouxe edificação para aquela família. Viram o cuidado de Deus. Filha, a tua fé te salvou. Tem hora que a gente é desafiado a crer, viu, meu irmão? Se creres, verás a glória de Deus. A gente está vendo um momento de muita lógica. A fé não está sendo utilizada. Para dar a virada na vida, você precisa crer. Você precisa crer. Vamos terminar. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Está todo mundo buscando paz. Está todo mundo daqui a pouco fazendo vários tipos de rituais à procura da paz. Eu e você temos de bandeja. Temos paz. E diz o apóstolo Paulo que a paz que excede todo entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Essa mulher passou agora a ter paz. E Jesus diz lá no Evangelho de João 14, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, crede em Deus, crede também em mim. Shalom, essa paz que excede o entendimento, meu irmão, vai guardar você em 2026, está guardando você e continuará guardando. Não abdique da paz, não deixe ninguém roubar sua paz. Não gaste sua paz. Sua paz é preciosa demais para que alguém venha colocar guerra. Tenha paz no coração. Quando depender de vós, tende paz todos os homens. Paz é o que a humanidade precisa e paz nós temos. Nós temos paz. E paz é o vinho da perfeição, viu? Você quer saber se você está dentro do propósito de Deus? Examine se tem paz no seu coração. Se o seu coração está em paz.
Se não tiver, não avance. Ore mais um pouco, até você ser encharcado dessa paz. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Pastor, o mal da mulher não era doença? Não. O mal da mulher é o mal que está dentro de você e que está dentro de mim, chamado pecado. Pecado. Eu ia trazer aqui uma lista. Quais foram os pecados que você cometeu esse ano que não pode virar rotina para 2026? Quer uma virada na sua vida? Ande em santidade, Hebreus 12, 14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ficar livre do mal? Abandone o pecado. Abandone esse pecado. O salmista, no Salmo 32, Davi diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido constante todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoas a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder te encontrar. Quando transbordares as águas, não te atingirão. E o verso 9 termina dizendo assim: não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Fica livre do mal, meu irmão, é você deportar o pecado. É você tirar o pecado de sua vida. É você caminhar para 2026 com um coração puro diante de Deus. E vigilante. Porque tem pecados que virou rotina. Tem pecados que já virou uma prática costumeira. A gente já nem sente mais. Mas lembra? Aquele que confessar e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Se você quer alcançar a misericórdia de Deus, dentro da sua mente, dentro do seu coração, faça uma reflexão. A virada acontece, viu? Jesus se vira, não é para poder nos desprezar, não é para rejeitar, é para nos chamar para perto dele. Nos assumindo, nos chamando de filho, de filha. Nos colocando fé. Nos dando paz. E mandando a gente ficar livre desse negócio. Que tanto faz mal. Que tanto polui a nossa vida. Olha, irmão, eu tenho orado, porque eu nunca vi uma geração de crente tão embaçada como essa. O povo não tem brilho mais não. E eu ficava com Deus, o que está acontecendo? Cadê o brilho do povo? Cadê a alegria do povo? Cadê o gozo do povo? E não tem outra coisa, meu irmão. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Davi chegou até a falar assim: restitui-me a alegria da salvação. Porque você é um salvo, mas o pecado rouba a sua alegria. Você não tem alegria de ser salvo. Você não tem gozo. Você não regozija. Virada na vida, amém? Vamos colocar de pé. E vamos orar. Curva sua cabeça aí, meu irmão. Uma virada. Tem áreas específicas que você quer que o Senhor dê uma virada? Diz para ele aí. Confessa para ele. Clama o favor dele. Senhor, nós
Ao contrário do mundo, cheio de misticismo, nós queremos sair daqui cheios de fé, quebrantados, curados, restaurados, regenerados no poder de Jesus. Nós queremos sair daqui, Senhor Deus, para que em 2026 a gente avance, a gente cresça, que a gente desenvolva nas mais variadas áreas dos nossos relacionamentos, seja na família, seja nos amigos, seja nos negócios. Nós queremos experimentar, Deus, a virada, mas não queremos que essa virada comece a partir da 0 hora, nós queremos que comece agora, Senhor. Agora, Senhor. Nesse exato momento, Deus, vira a nossa vida, muda a nossa vida, transforma a nossa vida, quebranta nosso coração, tira-nos desse ostracismo, tira-nos desse comodismo, desperta a nossa vida para uma fé viva, para um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. E esse mal que tem nas mentes nos nossos dias, Senhor. Quantos pecados nós cometemos esse ano, meu Deus. Quantas oportunidades nós perdemos. Quanto desgaste, quanto desânimo. Porque de alguma maneira nos deixamos envenenar pelo pecado. Nós confessamos aqui nessa hora, Senhor, nos preparando para a ceia. Nós confessamos, ó Deus, a mazela do nosso pecado. Limpa-nos, ó Deus, purifica-nos. Assopra sobre nós e tira essa sujeira de nós. Lava-nos com o sangue bendito de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. E alguns nós não temos nem força, Senhor. Mas nós queremos sair daqui hoje livre desse mal. Libertado, meu Deus, curado, por louvor da tua glória, como o Senhor curou essa mulher, Deus, que vinha sofrendo há 12 anos. O Senhor virou para ela. Vira para mim aqui, Senhor, vira para o teu povo aqui, meu Deus. E muito obrigado, porque o Senhor não tem costa, o Senhor tem frente, o Senhor quer achar de frente. O Senhor não tem costa, viu, minha irmã? O Senhor não tem costa, viu, meu irmão? Deus tem frente. Deus quer de frente. Um relacionamento de frente, de transparência. Nos ajude, Pai bendito e amado. Que possamos sair daqui livres. Livres desse mal. Nós assim confessamos, crendo que obtemos o perdão. E pela graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se vira para nós, para se compadecer, para nos erguer, para sustentar a nossa caminhada. É por Ele e para Ele que nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor agora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos cear. Queria que diáconos, presbíteros, se tivesse aqui algum presbítero, pudesse me ajudar aqui, por gentileza. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo partido, deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Você vai se levantar, meu irmão, aí, você que vai cear, para a gente poder consagrar junto esses elementos. Para a cruz eu
dor na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Merecida vida de graça recebemos por ti, Jesus, obrigado. Merecida vida de graça recebi por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Me chamou gentilmente, me atraiu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Eu queria saber se algum irmão ou irmã ficou omitido de algum elemento. Disse o Senhor Jesus: esse é meu corpo, esse é meu sangue, derramado por vós. Nós vamos orar, irmãos. Escute, eu estou saindo daqui virado. Eu espero que você saia daqui também virado, viu? Em sua casa, onde você chegar, você diga assim: eu estou virado. Eu sofri uma virada. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos consagrar esses elementos, tirados do comum, mas dedicado para esse momento tão singular na nossa vida. A última ceia do ano, meu Deus. Gera em nós, através do Teu Espírito, força, vigor e ânimo para continuarmos a testemunhar e aguardar a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós, pois, consagramos ao Pai esses elementos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comei dele todos vós, fazei isso em memória de mim, diz o Senhor Jesus.
Nós somos gratos, Senhor Deus, pela fé que o Senhor tem colocado em nossos corações, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado e pela direção, cuidado, amor e proteção. Muito obrigado, Senhor Deus, porque esse ano, que podemos dizer é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor foi rico em misericórdia, o Senhor foi amoroso, o Senhor foi generoso, o Senhor foi cuidadoso, o Senhor nos cercou de todas as formas possíveis, Senhor. E nos perdoe às vezes que não entendemos o Teu agir. Nos perdoe por muitas vezes esfriar o coração, o desânimo bater. Nos perdoe por não caminharmos como o Senhor deveria, como deveríamos caminhar na sua presença. Mas 2026, Senhor, nos ajude. Dê essa virada na nossa vida, Senhor. Vira para nós aqui, Senhor, e contempla o Teu povo. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. E agora, meus irmãos amados, ide em paz. Que a doce e maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Jesus.